Fala galera, hoje aqui no canal Tio Shark nós vamos comentar sobre filmes que mereciam estar em listas por aí, mas que às vezes não são tão lembrados. E essas joias esquecidas, pra quem curte, fica aí no vídeo que vai rolar. Tio Shark no comando, bora jogar! Jogo retrô, jogo online, tudo no mesmo lugar. Gameplay, meme, zoeira, vamos lá! Cinema e crítica, de um jeito legal. Aqui a diversão é certa, segue o canal. Tio Shark no comando, bora jogar! Então vamos começar com Relatos Selvagens. Relatos Selvajes. Olha meu espanhol. É um filme argentino, dos nossos hermanos. Cara, eu sou apaixonado por esse filme, eu acho ele simplesmente incrível. Um filme de 2014, né? E é um filme sobre vários contos, que assim, não tem relações entre si. Só que assim, são contos, vão relatar situações em que o ser humano se comporta como um animal. Tanto que a intro do filme mostra várias fotos de animais assim, então dá pra você... As emoções são tão à flor da pele que as pessoas lidam com diversas situações diferentes como animal. E todos os contos são bons. Até o primeiro, que é bem curtinho, é uma introzinha do filme, eu gosto pra caramba, acho ele bem engraçado, assim. É um tragicômico, é uma comédia, assim, meio politicamente correta, vamos colocar assim. Mas é um filme, assim... muito bom, ele te deixa ligadão do começo ao fim. Ele é uma ação que você quer descobrir o que vai acontecer e você fica... ele tem um ritmo ótimo. Tem contos maravilhosos como o do Bombita. Nossa, eu adoro o conto do Bombita, pra mim talvez seja o segundo melhor, porque não tem como falar que o conto final, o último conto do filme é o melhor, que é o do casamento. Esse é indescritível. Cara, esse filme merece muito destaque porque é o famoso filme que te prende na cadeira do começo ao fim. Ele tem um ritmo ótimo, um dos melhores filmes, que todos os contos vão te deixando curioso para saber o que vai acontecer e com desfechos e situações inusitadas que você fica boquiaberto. É um filme ótimo para você assistir em mais pessoas, para você ver a reação de todo mundo, não acreditando no que está assistindo, porque aqui o que eles fizeram foi... simplesmente cinema. Então eu acho que o que esse filme faz de diferente é que não é tão comum a gente ver filmes de contos, tem alguns por aí sim, e é um filme latino que representa aí a nossa América Latina, que eu acho bem bacana, e que realmente ele não tá atrás de nenhum filme hollywoodiano, nenhum filme artístico da Europa, ele é um filme assim, muito bem produzido, muito bem feito, que vale muito a pena ver. E eu recomendaria esse filme para qualquer pessoa. Qualquer pessoa eu acredito que ia gostar, porque é um filme cheio de situações, ele é forte, talvez uma pessoa mais sensível, talvez ache muito pesado, mas eu acho que ele, qualquer público consegue assistir esse filme. E agora vamos para A Visita, The Visit, filme de 2015. E Shyamalan voltou de novo, né? Eu fiz um vídeo falando sobre sinais do Shyamalan e mais um filme do Shyamalan. E o filme esquecido do Shyamalan, que é A Visita. E o Shyamalan, como a gente conhece, é um diretor que sempre tem plots incríveis. E nesse o plot ele faz o filme, né? Como ele quase sempre coloca dessa forma. Mas ele é muito interessante. É um filme de duas crianças que têm... uma mãe que parou de falar com os pais por muito tempo. Essa mãe fala para os filhos ir visitarem os avós que nunca tinha conhecido. E eles vão para essa cidade mais afastada visitar os avós, só as crianças. E os avós têm uns comportamentos bem assim, esquisitos, né? Vamos dizer. E daí com o desenrolar do filme você vai descobrindo coisas novas. Ele é muito interessante. É um filme... found footage, né? Que é aquele filme que quase totalmente gravado por uma câmera que vai sendo guiada por uma das crianças. E então ele tem essa pegada do cinema digital que ficou famosa desde o final dos anos 90, aí nos anos 2000, e foi seguindo esse cinema digital que é muito bacana. Cara, o filme ele merece muito mais destaque por causa que o Shyamalan se arriscou
nesse tipo de cinema, que é o cinema digital. Foi o primeiro filme dele nesse estilo, acho que único. E ele regaçou, ele capturou toda essa atmosfera do cinema digital e conseguiu fazer de primeira, assim, um filmaço com personagens... cada personagem é atuação com crianças, que ele também manda muito bem com isso. E cada personagem tem uma especificidade muito interessante. Uma questão interior que é trabalhada durante o filme. Então, assim, pelos personagens ter sido elaborados de uma forma tão criativa, esse filme ele é recheado de muito mistério, ele te assusta, ele te prende. E você quer cada vez mais se interessar pela história. Cara, eu recomendo esse filme pra quem gosta de um mistério, quem gosta de descobrir alguma coisa que está acontecendo, quem gosta de surpresas, de um plot twist muito bem feito, que faz a alma do filme. E quem gosta do cinema digital também. Apesar que se você não gosta, eu acredito que ele seja um filme independente de ser cinema digital, um filme incrível e que é mais uma obra ótima do Shyamalan. Agora vamos para Creep, filme de 2014. E o Creep, cara, é um filme que a minha irmã tinha assistido, a Carla, e ela me recomendou para assistir esse filme, e eu não tava dando muita coisa por ele. Enfim, aí fomos lá ver. É a história de um cara, né, que quer contratar uma pessoa para gravar ele porque ele deu a desculpa de que ele tá próximo da morte dele e ele quer deixar uma gravação pro filho dele sobre ele e tal, pro filho dele guardar, enfim. E esse cara se interessa pelo trabalho e vai lá. E é uma cabana no meio do mato, só os dois, assim, e tal. E esse cara é super esquisito, ele fica assustando ele com comportamentos e conversas bem estranhas. E você fica falando, qual é que é desse cara? E essa bizarrice do jeito como ele se comporta é muito interessante para você tentar descobrir sobre o que se trata, por que o cara é tão estranho assim. E ao delongar do filme ele vai mudando o porquê que ele quer essas gravações. Então é um filme de muito mistério, que tem um final que eu acho excelente, final assim, obra de arte de enquadrar um terror, um thriller muito envolvente. Cara, eu acho que ele merece mais destaque porque é um filme da Netflix assim que eu acho que foi investido pouco dinheiro, também é um found footage, né? Como o filme que eu falei anteriormente. E ele pra ter dois personagens, eu acho que as conversas, tudo, a linearidade do filme foi muito criativa e é muito diferente, é um filme assim bem único, que eu acho que pra quem gosta de uma história diferentona, assim, quer sair do habitual, esse filme é ótimo. Eu recomendo esse filme pra quem às vezes está cansado de um filme mais comum hollywoodiano, quer ver um filme um pouco diferente. Eu achei esse filme assim, apesar de não ser assim artisticamente a coisa mais maravilhosa do mundo, ele tem a sua particularidade. E ele tem um lugarzinho no meu coração esse filme. Agora vamos para Dente Canino, de 2009, que é um filme grego, e eu não me arrisco em dizer o nome original do filme, não consigo. Mas enfim, é do diretor Yorgos Lanthimos, que é um diretor fantástico, assim, que já vi um punhado de filmes dele, eu acho que ele cada vez está crescendo mais e sempre faz filme. É o diretor grego, né? Então, nesse filme, ele ainda estava fazendo filme na Grécia. Agora ele já passou para Hollywood, fazendo filmes diferentes, filmes do estilo dele, só que agora mais com produções americanas, né? E, então, enfim, nesse filme aqui, é um filme, assim, bem perturbador, já aviso de antemão, mas que eu gosto bastante, que é sobre o experimento que o pai faz com os filhos. O pai mora numa chácara com seus filhos, junto com a esposa dele, e ele mantém os filhos fora da sociedade, né? Cria os filhos como se fora daqueles limites da casa fosse um mundo de muito terror, de monstros, e que eles só se estariam seguros se eles estivessem dentro dessa chácara. Então é bem bizarro mesmo, é um filme muito experimental de você ver se acontecesse uma situação nesse seguinte, ele fotografa a questão de uma forma bem pura, bem assim, sem trilha sonora, assim, na situação nua e crua. É um filme muito interessante, é uma aula de cinema, eu diria. Só que assim, volto a dizer, ele é um filme que promove cenas muito bizarras pelo contexto que ele já é empregado, esse controle que o pai tem até sobre a mulher, que também é comparsa dele, vamos dizer assim, ali,
mas ele tem um domínio sobre toda a família dele, né? E esse filme ele merece muito destaque porque sobre esse tipo de história eu não lembro de ter assistido outro filme, talvez tenha, mas ele executou isso de uma forma muito artística e muito expositiva de como é. É muito interessante, assim, muito bem feito. Eu acredito que o Yorgos Lanthimos recebeu assim, destaque pelo menos na parte cultural, nesse momento das pessoas falaram, nossa, esse cara ele tem um pensamento diferente. Questões psicológicas, psiquiátricas sobre o ser humano. Cara, esse filme eu não recomendo pra qualquer tipo de público, beleza? Ele é um filme, assim, muito forte em muitas cenas, assim, bizarro mesmo, ao ponto que esse pai chega sobre as atitudes que ele tem. Então é um filme que não é legal de ver com a galera, assim, é um filme mais pra você assistir e tentar entender a história, assim, sabe? E se você tem uma curiosidade e quer ver uma situação inusitada e bizarra, não é pra qualquer público. Agora vamos para O Abutre, The Nightcrawler, de 2014. Galera, esse filme eu achei ele incrível. É um filme sobre um cara que surge ali e ele quer arrumar um emprego, mas tá difícil dele conseguir, porque é um cara que aparentemente fica acordado durante a madrugada, parece que ele dorme um pouco, é um sujeito bem assim, inusitado, assim, vamos dizer. E daí ele vê durante a madrugada a galera, tipo um André Almenara da vida, a galera gravando assim notícias, aquela tipo de jornalismo antiético, vamos dizer, de gravar as pessoas se acidentando no meio da madrugada. E ele começa a ser contratado por um jornal para estar fazendo isso. E não só isso, como ele também contrata uma pessoa para trabalhar junto com ele, só que essa pessoa ele paga ela muito mal, ele usa ela totalmente pelo estado de vulnerabilidade que essa pessoa está. Então é um filme que mostra a cabeça desse cara, que ele é um tanto quanto maníaco, e você vai achando interessante com uma ótima atuação do Jake Gyllenhaal, que faz o filme tomar forma. Cara, ele merecia muito mais destaque porque é uma história singular sobre um nicho específico, que eu acho que não foi tão falado. É um filme que às vezes lembra um pouco de Taxi Driver, assim, vamos colocar, mas bem diferente, só lembra. Nessa história, fala sobre uma coisa que interessa as pessoas, né? Como é esse mundo de notícias, de estar sempre próximo da gravação de outro acontecimento e até que ponto a pessoa vai pela ganância. Cara, eu recomendo esse filme para pessoas que gostam de um bom suspense e de situações possivelmente reais, assim, que a gente não para pra pensar como funciona. Agora vamos pra Ex Machina, filme de 2014. Galera, como 2014 foi um ano ótimo pro cinema, né? A gente tá pegando vários filmes de 2014 aqui. Enfim, esse filme é uma história muito interessante sobre um cientista, assim, um projetor, que tá começando a criar robôs, né? Inteligência artificial, e ele tá com a intenção de fazer esses robôs terem sentimentos. Nisso ele sorteia uma pessoa da firma dele, que ele é dono, para experimentar uma dessas inteligências artificiais na forma de um robô, como se fosse uma mulher, né, máquina. E aí ele vai descobrir para ver se ela realmente tem sentimento, se ela tem pensamento. E assim, é muito interessante porque é uma filosofia bruta esse filme. Falando sobre inteligência artificial, que é um tema tão atual, e pegando nuances de discussões sobre o tema, e temas até sobre a gente próprio, se a gente é programado, entrando num tema até de descobrimento, assim. É bem maluco, bem bizarro, um suspense maravilhoso, muito bem executado. Ele merece mais destaque porque sobre o assunto é um filme que ficou muito fechadinho do começo ao fim. É difícil você encontrar um eu nesse filme e ele é muito charmoso. Eu recomendo esse filme para todo mundo que gosta de uma ficção científica e sobre temas filosóficos, sobre o que nós somos, como fomos criados. E agora vamos para o filme A Bruxa, The Witch, de 2015, do Robert Eggers, que é um diretor de terror contemporâneo que cada vez me motiva mais a assistir os filmes dele. Eu acho ele um diretor fantástico e sempre estou querendo ver todos os filmes que ele lança.
E esse filme foi o primeiro que eu vi dele e eu acho que foi o primeiro filme dele e é simplesmente majestoso. É um filme de terror que não apela para os sustos e é um filme que são de situações bizarras que mexem no nosso ponto de vista religioso e ele é muito bem feito e ambientado. A ambientação dele é o que faz o filme. E ele promove cenas bizarras que são muito perturbadoras. Enfim, é um filme sobre uma família que é expulsa de uma aldeia ali, acho que é britânica, e são obrigadas a viajar e procurar outro lugar para morar. E eles acabam indo morar no mato. Isso, eles são expulsos desse local pelas convicções religiosas do pai ali da família. E beleza, eles chegam nesse lugar novo, eu tô contando tudo bem no começo do filme, tá, galera? Então, bem no começo ali, é uma família com um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um casal de gêmeos e um nenenzinho. E aí, essa filha tá cuidando do nenenzinho, que é Anya Taylor-Joy, que faz ela, uma atuação fantástica, acho que uma das primeiras da carreira dela. E ali ela tá com um nenenzinho, fazendo aquela brincadeira de achou, se escondeu, achou. E daí de repente o neném some e começa toda essa cultura de que existe uma bruxa naquela floresta e você não entende o que está acontecendo. É um mistério muito bem feito que envolve, né, como eu disse, questões religiosas. Ele é um terror contemporâneo que eu acho que vai ficar imortalizado. É daqueles filmes que se tornam clássicos, sabe? Eu acho que por isso que merece mais destaque. E filmes de terror, eles geralmente não são tão ovacionados assim. Então eu acho que por isso ele também merece mais destaque. E eu recomendo esse filme para quem gosta de um bom terror, quem quer se surpreender com um filme de terror diferente. E que é um filme que ele não te assusta por jump scares, mas sim pela ambientalização. Então, para quem é religioso, às vezes não vai gostar desse filme. Só que eu achei ele incrível e ele tem um fator de reassistir, já revi ele várias vezes, por tão bom que ele é. E aí galera, fala pra vocês também comentarem no vídeo qual filme vocês acham que merecia muito mais destaque e não teve. Um abraço!